Bom dia, pessoal. Estamos aqui no meio de mais um Upgrade Pray e louvamos a Deus. Já fizemos nossos pedidos, nossos agradecimentos, já oramos a Deus por todos eles. E agora nós teremos a nossa meditação com a Patrícia e nós convidamos você que nos assiste, né, depois pelo YouTube, que possa vir participar conosco ao vivo aqui na reunião do Zoom. Aqui embaixo do vídeo nós temos o link para você entrar no grupo, para você estar participando das reuniões conosco. Então, Patrícia, nesse momento te convido a trazer até nós a palavra de Deus. Bom dia para todos. Não tem coisa melhor, né, do que a gente começar o dia com Deus. Que quem somos nós sem Jesus, né? Ele já disse: sem mim nada podeis fazer. Nós já oramos, como a Cláudia falou, mas eu vou orar de novo porque eu sei quem eu sou. Então eu preciso que, mais uma vez, né, preciso sentir a direção de Deus. Ó Pai que está nos altos céus, eu me coloco agora nas tuas mãos. Me esvazia, Senhor, como um vaso de barro que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Me enche do teu Santo Espírito. Unja minha boca com a brasa viva do teu altar. Que eu fale, Senhor, não o que eu penso, mas que eu seja usada pelo teu Santo Espírito. Me perdoa, Senhor, dos meus pecados. Que Satanás e os demônios não tenham sobre mim poder, porque o sangue de Jesus me limpa, me purifica. Usa-me, Senhor, segundo o teu propósito. Esteja conosco com teu Santo Espírito, para que a gente possa entender a tua palavra e nesse dia guardar na mente e no coração, para cumprir, para fazer segundo a tua vontade, por Jesus. Amém. Então, bom dia aí para você. Não sei se vocês estão me escutando bem. Qualquer coisa, Cláudia, você vai me falando, tá bom? Tá Estamos tudo te ouvindo ok? bem, tudo ok. Então tá bom. A gente vai conversar um pouquinho sobre os três últimos livros de João, que é o último livro antes de Apocalipse. Apocalipse todo mundo conhece, que está no último livro da Bíblia, e João são os três últimos livros antes. Especificamente, a gente vai ler João 1, Terceira João 1, de 9 a 12. Se você puder, abre aí a sua Bíblia e vamos ler junto. Aqui em casa a gente faz o culto. Juju, vou te pedir a ajuda de você cronometrar aí, porque aí se der o horário, você me dá um toque, tá bom? Ana Júlia é minha filha. A gente está. Quem não pegou os pedidos, né? Eu fiz uma cirurgia de reconstrução do ligamento do joelho e tô aqui de molho, andando de cadeira de rodas, os filhinhos empurrando, andando de muleta, e a minha casa é um sobrado, então eu tô tendo que dormir embaixo. Graças a Deus eu já tinha um quarto aqui embaixo que eu reservava para minha mãe, para o meu pai, e a Juju tá sendo minha enfermeira, minha médica. Ela nos primeiros dias acordou, mãe, é hora de tomar o remédio. E às vezes era 1 da manhã, né, 4 da manhã. Então ela tem sido uma bênção. Uma pessoa me falou que eu estou recebendo os louros da educação, né? Mas não é não, é o Espírito Santo, porque cada um toma uma decisão, né? Caim e Abel, a mãe também educou, e um foi para um lado, outro por outro. Então, louvado seja o Senhor pela decisão e tudo que o Senhor tem feito na vida da Ana Júlia. Então, lá em João, terceira João, os versos de 1, de 9 a 12. Segunda, terceira, e aí a gente vai ler assim, ó. Condenação de Diótrefes e elogio de Demétrio. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, João escrevendo, né, o discípulo amado. Mas Diótrefes, que deseja ser líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio,
própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe que o que dizemos é verdade. Aqui em casa, um tempo atrás, a gente foi na casa de uma irmã e ela estava fazendo culto, eles estavam lendo a Bíblia e eles estavam fazendo uma sequência, né? E depois cantava. A gente mudou a nossa maneira de fazer o culto e começou a fazer igual essa família. E a gente está lendo o Novo Testamento e agora a gente já está aqui em João. E essa semana chegou nesse texto, eu achei esse texto difícil. Quando eu acho um texto difícil, aqui essa Bíblia é a Bíblia que meu pai me deixou. Uma Bíblia muito especial para mim. Tem a fotinho dele. Trícia, congelou sua imagem. Vou esperar um pouco. Fala sobre essa parte. Então, a gente tem. Patrícia, Oi. desculpa te interromper. É porque a hora que você abriu a Bíblia e mostrou a foto do seu pai, congelou a sua imagem e sua voz. Então, eu não. Ah, tá. É daí para frente a gente não ouviu. Se você puder repetir. Então, tá bom. Eu falei que essa Bíblia é a Bíblia que o meu pai deixou para mim. Meu pai morreu no começo da pandemia, de infarto, e é uma Bíblia muito querida para mim. Quando eu tenho alguma dúvida da Bíblia, nessa Bíblia ela tem uma parte que chama a Bíblia comentada. Então, a gente tem o privilégio, quanto adventista, de ter a Ellen White como profetisa, né? O espírito de profecia, todas as igrejas têm, porque os profetas estão aqui na Bíblia, né? Vários deles, mas a gente tem o privilégio de ter algumas mensagens. E Ellen White escreveu alguns livros que eles contemplam a Bíblia como um todo. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, se a gente tem condições de ler esses livros, é muito bom, porque ajuda a gente a ampliar o entendimento, meditar, enfim. Então, é patriarcas e profetas. Travou novamente. A Bíblia comentada, e achei que João 1, 2 e 3, né, primeira, segunda e terceira João, estão todos resumidos no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 53, João, discípulo amado, e na Fiel Testemunho, que é o capítulo 54. Então, durante o dia de hoje, que a gente só está começando com Deus, mas quer ficar o dia inteiro, se você lá na hora do almoço tiver um momentinho de meditar, lê esses capítulos, tá bom? Vai ajudar a entender melhor e ampliar aí o que Jesus quer falar, que Deus quer falar conosco. Mas a gente viu, e aí a gente vai analisar a vida desses dois que a gente comentou aqui, né? Deótrife, então, e de Demétrio. O que a gente pode ver ali nos versos que a gente leu? Deótrife tinha o desejo de ser líder. Parecido com alguém que a gente já viu a história lá no comecinho, que queria o lugar de outro. Quem que estava ali liderando naquele momento, né? Os apóstolos que viveram com Jesus, João, que estava dando mensagens, né? Mas Deótrife queria, ele tinha esse desejo de estar à frente. Deus tem um trabalho para cada um de nós, né? A diaconisa, o pastor, e às vezes a gente quer ser o cantor, mas nosso lugar é uma outra tarefa que Deus nos designou. Então, cuidado com os nossos desejos. No dia de hoje, lembra isso. Cuidado com os seus desejos. Enganoso é o coração. A gente tem que perguntar, Senhor, qual é o teu desejo para mim? Então, Diótrefes tinha um desejo. Não é mal a gente ter desejos, é natural do ser humano a gente ter desejos. Uma vida sem objetivo é uma vida sem sentido. Mas a gente sempre deve perguntar, Senhor, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos para mim? Porque a gente sabe muito pouco, né? Nossa visão é tão pequenininha. Outra coisa que nos chama atenção, ele não queria dar atenção ao que disse, ao que João disse, ele não queria dar atenção. Quem que será que está falando comigo, com você? E às vezes a gente não quer dar atenção. Isso me lembra muito os fariseus, quando Estevão estava falando para eles, ele foi falando todas as coisas da Bíblia, e certo momento que ele falou, olha o céu aberto e tal, e eles tamparam os ouvidos. Cuidado no dia de hoje, Deus está falando para mim e para você. Cuidado em não dar atenção. Eu tenho mandado mensageiros, né? Às vezes é um pai, é uma mãe, é uma filha para uma mãe, é um filho para uma mãe.
eu tenho mandado mensageiros. Presta atenção. Outra coisa que Diótrefes, né, a gente pode ver aqui, ó, João fala, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito. Será que estão precisando chamar nossa atenção a respeito das coisas que a gente tem feito? Será o que a gente tem feito não tem trazido benefício, mas tem trazido malefício? As coisas horríveis que diz e as mentiras que conta. Que terror, né? Que terror. Ele dizia, usava a boca que Deus deu. A oração que a Josi fez foi uma oração muito especial. Esse ano, eu participei da missão em janeiro, lá em Cambuí, e por estar lá, eu tive o privilégio de ir no enterro do marido da minha amiga, que infelizmente faleceu. Ele teve um câncer, passou por uma cirurgia, foi muito triste. Mas antes ele tinha dado testemunho, porque essa cirurgia dele tinha dado certo, e foi uma cirurgia muito difícil. Ele falou: agradece por você beber água. Como é ruim quando a gente não pode beber água. Eu fiquei um tempo sem beber água. Agradece por ir no banheiro. E a Josi agradeceu por coisas pequenas que às vezes a gente esquece, né? Então, cuidado, agradece, porque você fala. Porque você fala, que gratidão a gente tem que ter, porque a gente fala. Só que a nossa boca tem que ser um instrumento na mão de Deus, que a gente não fale coisas horríveis, né? E jamais então dizer mentira. Mas às vezes os outros podem fazer isso para conosco. Ai, Deus tem hoje uma mensagem especial. Quando não é você o mentiroso, não é você, como que aqui não era João, que está dizendo as coisas horríveis. Ele não os recebe. Além de tudo, Diótrefo não recebia as pessoas, né? Ser hospitaleiro é tão especial, é um dom que Deus dá para gente. Se alguma pessoa queria receber, que quisesse recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Misericórdia, que esse irmãozinho aqui, né? E aí agora a gente vai lá para Demétrio. Todos falam bem dele. É quase possível, né? Porque nem Jesus conseguiu agradar a todos, mas não tinha o que falar de mal. E de Jesus também. Podia não agradar, mas não tinham que falar dele de mal. Inventaram acusações mentirosas, né? Mas de mal não tinham. Então, que não tenham que falar de mal a nosso respeito. A própria verdade fala bem dele. Sabe o que é a verdade? É a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Está lá um verso da Bíblia, que a Bíblia é a verdade. Então, a própria verdade fala bem dele. Ele vivia uma vida condizente com a vontade de Deus, condizente com a Bíblia, condizente com a verdade. Como que eu e você a gente está vivendo? Nós também falamos bem a respeito dele, João, discípulo, pastor, né? O dirigente ali falou, eu também falo bem a respeito dele. Vocês sabem que o que dizemos é verdade. Então a gente vai voltar num dos versos aí, que é João 1,11, e que é isso que eu quero que fique na sua mente. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal não viu a Deus. E João está dando essa orientação para Gaio. Algumas versões só está falando meu querido, e eu posso incluir a minha e a você. Querida Patrícia, querida Cláudia, querida Josi, cada um coloca aí seu nome. Imite o que é bom e não o que é mal, porque quem faz o bem é de Deus e quem faz o mal nunca viu a Deus. Essas orientações aqui foram dadas e foram escritas por João. E aí tem uma particularidade lá em Atos dos Apóstolos que fala assim: a vida do apóstolo de João estava em harmonia com seus ensinos, então ele vivia o que ele falava. E sabe da onde vinha essa fonte? O amor de Cristo. O amor de Cristo induziu a empenhar-se por seus semelhantes e especialmente pelos irmãozinhos da igreja. Sabe aqueles irmãozinhos difíceis? Alguém aí pediu, fez um pedido de oração, né? Falando que está trabalhando com jovens, que está passando certas dificuldades. Então, ó, João amava especialmente os da igreja, porque realmente, né? Às vezes aqueles que diz que são cristãos, que diz que são nossos irmãos, às vezes dá umas bolas fora, que misericórdia, parece pior do que os outros, né? Que não conhecem a Jesus, que nunca viu a Jesus, declaradamente se dizem não ser de Deus, que a gente tem as pessoas que são
ateias, né, e não acreditam em Deus, mas às vezes têm atitudes melhores do que aqueles que se dizem acreditar em Deus. Então, João, ele não só dizia, ele vivia, porque os seus ensinamentos condiziam, estavam em harmonia, com aquilo que ele estava vivendo. E ele só conseguia isso porque o amor de Cristo o induzia. O amor de Cristo nos constrange. Quando a gente olha para Jesus, como que tem para a gente ser diferente, né? E aí a gente vai voltar. Lembra que o verso que é para ficar na mente é esse, ó. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu a Deus. Então a gente tem que ter misericórdia, compaixão daquele que nunca viu a Deus e por isso está fazendo mal. E aí eu vou te dizer quem era João. Sabe por que que João podia falar isso? Sabe por que que João podia mandar essa carta? Porque um dia o João foi Deótrefe, sabia? Quando você lê lá esses 2 capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai ver quem era João. E eu vou ler essa parte, eu deixei separado, porque eu quero não perder. Então, eu quero ler do jeitinho que tá. Então, no capítulo 53, João, discípulo amado. O confiante amor e devoção altruísta manifestados na vida e no caráter de João apresentam lições de grande valor para a vida cristã, para a igreja cristã. João possuía, por índole, uma amabilidade de caráter que sua experiência posterior revelou. João não possuía, eu li errado aqui, João não possuía essa amabilidade aqui que ele está demonstrando aqui, ó. Então, vou ler de novo. João não possuía, por índole, a amabilidade, esse amor. Sabe isso que eu falei? Que o amor de Cristo induziu ele a se empenhar pelo seu semelhante e especialmente pelos da igreja, pelos seus irmãos da igreja, pelos seus irmãos na fé. Aqui está falando que João não era assim. João não possuía por índole a amabilidade de caráter que sua experiência posterior revelou. Ele tinha por natureza graves defeitos. Não somente era orgulhoso, presumido, ambicioso de honras, mas impetuoso, sabe a gente? Que tá com essa facilidade de WhatsApp, nem pensou, já responde. Impetuoso, que essa estrutura, né, que a gente tem que às vezes se afastar dela. Esses dias eu até anotei aqui, eu tenho uma dificuldade com isso. Tem um aplicativo que chama Bem-Estar Digital e eu coloquei no meu celular. E ele fala quanto tempo que a gente está usando das coisas e ele também deixa a gente monitorar. Então, fala assim: eu quero usar. Tem um livro da CPB que uma médica escreveu falando qual seria o máximo de tela. Isso não tem nada a ver com conteúdo. A gente está aqui num bom conteúdo, mas a gente deveria usar no máximo de tela 2 horas por dia, isso todo mundo. Aí você fala, impossível, né? Quando a gente usa muita tela, tem partes no nosso cérebro que são trabalhadas. E essa parte que João tinha facilidade, ele não tinha nem tela, né? De ser impetuoso, ela é trabalhada na nossa utilização da tela, ela ajuda a trabalhar as emoções. Sabe qual que ajuda a fortalecer o lóbulo frontal, que ajuda nas decisões, que ajuda a gente ter uma moralidade, tomar as decisões certas? É estudar a Bíblia, é passar tempo lendo a Bíblia, passar tempo lendo o Espírito de Profecia, é a gente contemplando a natureza. E se a gente fica, mesmo para coisas boas, muito tempo nas telas, tira esse tempo. E aí eu estou comentando isso porque quando eu fui ver nesse aplicativo que eu coloquei, eu falei, misericórdia, o tanto de horas que eu tinha usado essa semana, como eu tô assim, né, sem poder ficar andando aqui em casa, eles que estão fazendo a comida, então eu gosto muito de um texto que fala assim que a gente deve silenciar as vozes ao redor para ouvir mais alto a voz de Deus. E eu falei, Senhor, eu quero isso. E estava cheio de propósito. Mas quando eu vi quanto tempo de celular eu estava usando, eu falei, fum, 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 fum. Então eu cheguei à conclusão de João, e eu vou continuar aqui lendo, ó. João era impetuoso e vingativo quando injuriado. Ele e seu irmão eram chamados filhos do trovão. O mau gênio, o desejo de vingança, o espírito de crítica, tudo isso se encontrava no discípulo amado. Misericórdia. Mas atrás destas coisas, o Divino Mestre, o nosso querido Jesus, o maravilhoso Deus, santo, justo, que a gente cantou na música inicial,
viu o ardente, sincero e amante coração. Jesus repreendeu seu egoísmo, desapontou suas ambições, provou-lhe a fé, mas revelou-lhe o que sua alma almejava. João, na verdade, almejava. Era a beleza da santidade e o transformador poder do amor. Sabe o que que eu e você precisa? A beleza da santidade. Sabe o que que a gente precisa? O poder transformador do amor, do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente deixe de ser esse aqui. E sabe por que que ele pôde dessas orientações com relação a Deótrefe? Porque um dia ele foi Deótrefe e hoje Jesus está falando para mim e para você. Você está sendo perseguido, estão falando mal de você, estão falando mentiras horríveis. Então eu vou ler um verso de Provérbios que fala assim, ó: quem semeia maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Fique em paz. Fique em paz. Que toda semente um dia frutifica. Misericórdia, misericórdia, compaixão. Olha com os olhos de Jesus, porque Jesus viu e sabia que quem semeia a maldade colhe a desgraça. E quando ele viu aquele povo falando crucifica-o, crucifica-o, em vez dele ficar com raiva, ele tinha olhos espirituais e ele viu ali os demônios, e viu aquelas pessoas subjugadas, e viu aquelas pessoas vítimas de Satanás. E ele orou para Deus, perdoa, porque não sabe o que faz. Quando alguém fizer mal para mim, para você, falar mentiras, coisas horríveis, que você tenha compaixão, porque quem faz o bem é de Deus. E quem faz o mal nunca viu Deus, não conhece Jesus, não conhece o amor de Jesus. Por isso que está aí enganado, sendo usado por Satanás. Que você ore por essa pessoa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, perdoa o pecado dela. Senhor, me perdoa também e me transforma, como o Senhor fez com João, porque eu sou egoísta. E sabe o que está falando aqui? Que a gente está bem querendo repreender, mas foi Jesus quem repreendeu. Jesus repreendeu através de situações, olha só, Jesus, a maneira dele viver, ele fazendo só o bem, ele pôde repreender João, e João pôde ir sendo deixado ser transformado. Todos nós somos um vaso de barro. E qual o valor que a gente tem? Se a gente é pó e barro, e um dia a gente vai voltar para o pó e para o barro. Mas quando a gente se deixa encher pelo Espírito Santo, esse vaso se torna um vaso de honra e transborda. Transborda alegria. Contra os frutos do Espírito Santo, você sabia, não tem lei. A alegria, o amor, a mansidão, o domínio próprio, a paz, a bondade, né? A fidelidade, a gentileza, que isso que seja visto em nós, para que ninguém tenha o que falar a nosso respeito, para que, como João falou, todos falam bem de Demétrio, todos possam falar bem, mesmo que seja falando mal. Aquela pessoa é tão chata, não fala mal de ninguém. Aquela pessoa, ai, é irritante, só fala de Jesus. Então, para falar mal, vai ter que falar bem. Sabe por quê? Porque quem faz o bem é de Deus. E que a gente só consegue fazer esse bem como João. O amor de Cristo o induziu. O amor de Cristo. Quando é fazer o que a gente está fazendo aqui. A gente está recebendo agora o amor de Cristo. Separando tempo no começo do dia para reconhecer, Senhor, eu não sou nada sem ti. Senhor, eu sou como o João. Eu sou egoísta, eu sou crítica, eu sou vingativa, eu tenho um gênio. Tem um gênio, pareça bonzinha, boazinha, pareça legal, mas pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando é a minha vez, arde, eu já quero gritar. Essa aí sou eu. Então, hoje, nesse culto, quem está mais grata sou eu, pelo amor de Jesus, porque ele me deu a possibilidade de ser chamada para tirar um tempinho para meditar sobre algo. E a Cláudia falou: fala aí, né? Não tem um tema específico. E aí eu falei, Senhor, o que que o Senhor quer que fale? E aí eu falei, não posso falar daquilo que eu não sei, então essa semana eu estava lendo sobre isso, então acho que é sobre isso que eu devo falar. E eu também cheguei à conclusão, Jesus quer nos usar, mas se a gente não tiver tempo para parar, né, para ler, eu tive esse tempo, mas não se iluda comigo, eu li
e pude, na hora que fui chamada, pude falar, olha, tem aquilo lá, e eu vou falar sobre aquilo. Mas eu também gastei muito tempo com o que não devia. Mas essa mensagem traz alegria para o meu coração, porque Jesus sabe que a gente é pó e barro, e ele sabe, e eu vou dizer para você, você pode errar. Sabia que você pode errar? Não queira ser perfeita, não. Mas o que você não pode fazer é desistir, você está proibido de desistir. Lembra que eu ia falar de uns versos de Provérbios? Então, outro verso de Provérbios está assim, ó. Fala assim: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Sabe a pessoa que tem uma causa, hoje Deus está falando para você. Eu tô alerta, eu tô alerta, eu tô sabendo. E eu vou te defender. Porque eu defendo a verdade. E eu atrapalho os planos dos mentirosos, porque eu sou Deus e eu estou no controle de todas as coisas. E a gente já leu, e se você não leu, lê. Lá da primeira página desse livro até a última. E quando você chega na última página, sabe o que que você chega à conclusão? Vai ficar tudo bem. Deus está falando para mim e para você. Você leu a última página da Bíblia? Você leu, você leu a minha palavra? Você confia em mim? Vai ficar tudo bem. Sabe por quê? Porque eu estou no controle, porque eu sou Deus e porque eu te defendo. E agora tem um verso para chacoalhar. Vai chacoalhar, gente. Tem um verso que vai chacoalhar. Mande embora Provérbios 22:10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os seus desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Gostou, né? Falou, já sei o que eu vou fazer. Manda embora todas essas pessoas chatas, né, da igreja. Manda embora todas essas pessoas chatas da minha vida. Sabe o que que esse verso está falando? Mande embora a pessoa orgulhosa. Sabe quem é orgulhoso? Sou eu. A gente tem um eu aqui dentro. Orgulhoso, como o João tinha. E Deus hoje está falando para mim e para você: manda esse eu orgulhoso embora. E aí, sabe o que que vai acontecer? Vai acabar os desapontamentos, vai acabar as discussões. Aí na sua casa, no seu trabalho, vai acabar os xingamentos. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos filhos do Rei do Universo. Sabe qual é o nosso valor? O sangue de Cristo. Como a gente pode se deixar ser atingido pelas palavras de Satanás, que só veio roubar, matar e destruir? Que hoje Satanás não te engane mais. Quando vier disserem palavras horríveis contra você, quando disserem mentiras, você se fixa no Mestre, você se fixa na verdade. Jeremias 29:11. Porque eu, Deus, o Todo-Poderoso, eu que sei que planos eu tenho a seu respeito. Planos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja. Assim como João. João almejava a beleza da santidade, a sua alma almejava aquilo que ele nem sabia que era o que ele queria. João almejava ter o poder transformador do amor. A gente pensa que o que a gente precisa é isso ou aquilo, mas o que a gente precisa é esse poder transformador, que a única fonte é Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, guarda, lembra o verso lá do começo? Quem faz o bem é de Deus. Passa aí agora um crivo na sua vida. Você está fazendo bem? Como é que está a sua boca? Está falando coisas boas? Como é que está seus olhos? Jesus, me dá os teus olhos para que eu veja a verdade. A verdade que quem faz o mal para mim está vítima de Satanás. E das pessoas que são vítimas de Satanás, escravas, estão lá vivendo no reino dele, eu tenho que ter compaixão. Me ajuda a fazer igual a ti, Senhor, usar minha boca para falar perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Me ajuda a usar os meus ouvidos para me ouvir menos as pessoas e ouvir mais Deus. Deus que está falando para mim e para você. Eu te defendo, o Senhor está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. E o primeiro mentiroso, o pai da mentira, você sabe quem é. A nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas a nossa luta é contra as potestades do mal e contra elas a gente não tem poder para vencer. Por estarmos unidos com Cristo, é um verso da Bíblia, vocês são fortes. Então, ó, vai hoje na força.
Vai começar esse dia aí, ó, vai na força. Vai lá no trabalho, que nenhuma mais palavra tire a alegria do seu coração, que firma na verdade. Você é filho do Rei do Universo, seu valor é o sangue de Cristo. Quem pode atrapalhar os planos que Deus tem para você? Vai ficar tudo bem. Que Deus te abençoe, viu? Meu relógio aqui diz que acabou meu horário. Patrícia, faz oração para a gente encerrar, então. Você Ixi, virei ficou. aqui, né? É, Fiquei, ó, a mensagem foi tão forte que até me virou de cabeça para baixo. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, porque não tem nada melhor do que a gente falar com o nosso Deus, maravilhoso Deus. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, e até os demônios vão reconhecer, Senhor, porque eles já reconhecem, eles não duvidam de quem tu és. Mas na vida deles, eles não praticam o bem e por isso não são teus filhos. Senhor, hoje eu reconheço que em muitos momentos eu também não pratiquei o bem. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos que estão aqui ouvindo. Tem misericórdia, Senhor, perdoa os pecados. Nós podemos pedir perdão pelos pecados dos outros, como fez Jesus. Perdoa a ignorância dos que nos fazem mal, dos que falam mentiras contra nós, dos que têm falado palavras horríveis. Ó Deus, tem misericórdia. Quebra o poder dos anjos maus sobre eles e sobre nós. E como Jesus não teve a audácia de dizer coisas horríveis para o próprio Satanás quando ele foi pleitear Moisés. Como ele disse, o Senhor te repreenda, Senhor, nos repreenda, mas tem misericórdia, nos repreenda com amor. Repreenda aqueles que fazem mal para nós e nos repreenda, Senhor, também. Nos corrige, como o Senhor fez com João, para que, como João, a gente possa ser o seu discípulo amado, o discípulo do amor, o discípulo que ama, porque é amado pelo Todo-Poderoso, o discípulo que tem misericórdia, porque o Senhor tem misericórdia para conosco. Usa a nossa boca, usa os nossos olhos, usa o nosso vaso de barro e nos faz hoje vaso de honra para o teu propósito neste dia, por Jesus. Amém. bem. Muito obrigada, Patrícia, pela mensagem que você trouxe. E para o pessoal que nos assiste depois pelo YouTube, né? Se essa mensagem fez sentido para você, se você sentiu Deus falando com você, deixa aí o seu like, deixa um comentário para gente e compartilha depois com outra pessoa também. Então, nós vamos encerrando por aqui e até a próxima terça-feira.